Na fila do mercado, ela sorriu por reflexo. Não sabia que era com o milionário mais reservado do país. Ele estava procurando uma esposa em segredo. E ali, tudo começou com um sorriso tímido. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina do pequeno apartamento de Luísa Mendes, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Aos 32 anos, ela encarava seu reflexo no espelho com um misto de cansaço e determinação. As olheiras denunciavam noites mal dormidas, consequência das últimas semanas processando o término de seu relacionamento de 3 anos com Marcos. Era a terceira desilusão amorosa consecutiva, e cada uma deixava cicatrizes mais profundas que a anterior. Hoje vai ser diferente, sussurrou para si mesma, tentando acreditar em suas próprias palavras enquanto passava um batom discreto. Luísa era professora de literatura em uma escola estadual e amava seu trabalho, mas ultimamente até mesmo a paixão pelos livros parecia insuficiente para preencher o vazio que sentia. Estava de férias escolares e, pela primeira vez em semanas, decidiu sair de casa para algo além do essencial. O mercado municipal da Lapa não ficava longe de sua casa, e talvez uma caminhada até lá pudesse clarear seus pensamentos. Para Luísa, esse pequeno gesto representava uma tentativa de normalidade em meio ao turbilhão emocional que a consumia. O mercado estava movimentado como sempre aos sábados. Barracas coloridas exibiam frutas, verduras e especiarias que emanavam aromas característicos, criando uma sinfonia sensorial típica daquele espaço. Luísa vagava pelos corredores estreitos, escolhendo alguns ingredientes para uma receita que sua avó lhe ensinara. Cozinhar sempre fora seu refúgio nos momentos difíceis. Talvez um novo hobby ou uma viagem, pensava distraída enquanto pegava um maracujá para sentir sua textura. As possibilidades de recomeço passavam por sua mente como um filme confuso, sem direção clara. Após fazer suas compras, Luísa se posicionou na fila do caixa, imersa em seus pensamentos. Não percebeu quando deixou cair uma pequena lista de compras escrita à mão. Com licença, acho que isso é seu. A voz grave fez Luísa voltar à realidade. Ao seu lado, um homem segurava o pedaço de papel. Era alto, vestido de forma simples, mas elegante, com uma barba por fazer que contrastava com seus olhos verdes intensos. Ah, obrigada. Luísa pegou o papel oferecendo um sorriso genuíno e espontâneo. O primeiro em semanas. Estou tão distraída hoje. Acontece com todos nós, respondeu ele, retribuindo o sorriso. Aquele breve momento de gentileza foi como uma faísca inesperada. Rafael Almeida, 38 anos, administrava um império de tecnologia avaliado em milhões. Seus dias eram preenchidos com reuniões corporativas, decisões estratégicas e pessoas interessadas apenas em seu patrimônio. Estava no mercado municipal por acaso. Seu motorista precisou fazer uma parada não programada nas redondezas e Rafael decidiu aproveitar para conhecer o local que tantas vezes passara em frente sem nunca entrar. Algo no sorriso daquela desconhecida o tocou profundamente. Havia uma sinceridade desconcertante naquele gesto, algo que se tornara raro em seu círculo social, repleto de sorrisos calculados e interesses mascarados. Você vem sempre aqui? Rafael perguntou, tentando prolongar a conversa, enquanto a fila avançava lentamente. Sim, moro aqui perto. E você? Nunca te vi por aqui antes. Estou apenas de passagem. Na verdade, moro em Moema, mas hoje tive um compromisso na região. A conversa fluiu com uma facilidade surpreendente. Luísa descobriu que Rafael trabalhava com tecnologia, uma descrição propositalmente vaga que ele usava para evitar revelar sua verdadeira posição. Por sua vez, Rafael ficou encantado ao saber que ela era professora de literatura, uma paixão que ele próprio cultivava secretamente entre planilhas e relatórios financeiros. Quando chegou sua vez no caixa, Luísa se despediu com outro sorriso. Foi um prazer conversar com você, Rafael. O prazer foi meu, Luísa. Enquanto observava a professora se afastar, Rafael sentiu algo que não experimentava há anos.
uma conexão genuína, desprovida de segundas intenções. Em seu mundo, relacionamentos eram frequentemente transacionais, baseados no que poderia ganhar ou oferecer. Aquela breve conversa na fila do mercado fora completamente diferente. Do lado de fora, Luísa reorganizava suas sacolas quando ouviu novamente a voz de Rafael. Luísa, desculpe a ousadia, mas ele hesitou. Algo raro para um homem habituado a tomar decisões rápidas envolvendo milhões. Sei que acabamos de nos conhecer, mas gostaria de tomar um café qualquer dia desses? A proposta pegou Luísa de surpresa. Seu instinto imediato foi recusar. As feridas emocionais ainda estavam muito recentes, mas havia algo diferente. Naquele homem, uma sinceridade no olhar que contradizia suas defesas internas. Por que não? Respondeu, surpreendendo a si mesma com a resposta positiva. Trocaram números de telefone e Rafael prometeu ligar nos próximos dias. Enquanto caminhava, de volta para casa, Luísa sentiu uma leve ansiedade misturada com algo que não conseguia identificar claramente. Seria esperança? Na manhã seguinte, o celular de Luísa tocou. Era Fernanda Costa, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade. De letras, Lu, você não vai acreditar. Consegui 2 ingressos para aquela peça que queríamos ver há meses. Domingo à noite, o que acha? Fernanda era o oposto de Luísa em muitos aspectos. Extrovertida, trabalhava como relações públicas em uma grande empresa e tinha uma vida social agitada. Apesar das diferenças, a amizade delas era um porto seguro para ambas. Claro, vamos sim, respondeu Luísa, sentindo-se animada com a perspectiva. Ótimo. E aí, alguma novidade? Conheceu alguém interessante? A pergunta de Fernanda era rotineira desde o término com Marcos. Na verdade, Luísa hesitou pensando no encontro casual no mercado. Conheci um cara ontem, mas foi apenas uma conversa. Rápida na fila do caixa. Como ele é? Vocês trocaram contato? O entusiasmo de Fernanda era palpável. Ele parece legal. Chama-se Rafael, trabalha com tecnologia. E sim, vamos tomar um café qualquer dia desses. Houve um silêncio do outro lado da linha. Rafael, que coincidência! Conheci um Rafael recentemente também, em um evento corporativo. Será que é o mesmo? São Paulo é grande, Fê, duvido muito, respondeu Luísa, rindo da coincidência. Ele mora em Moema, pelo que me disse. Outro silêncio mais prolongado. O meu Rafael também mora em Moema, disse Fernanda finalmente, com um tom estranho na voz. Antes que pudessem explorar mais a coincidência, Fernanda precisou desligar por causa de uma reunião de emergência. Luísa ficou pensativa, mas logo descartou a possibilidade. Havia centenas de Rafaels morando em Moema, certamente. O celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Bom dia, Luísa. É o Rafael do mercado. Que tal aquele café amanhã às 15 horas? Conheço um lugar ótimo perto da Praça da Liberdade. Luísa sorriu para o celular, digitando rapidamente uma resposta afirmativa. Pela primeira vez em meses, sentiu uma fagulha de entusiasmo acender em seu peito. O que ela não sabia era que aquele simples café mudaria completamente o rumo de sua vida, entrelaçando seu destino com o de Rafael de maneiras que ela jamais poderia imaginar. O Café Serenidade ficava em uma rua tranquila da Liberdade, com mesas de madeira rústica e plantas pendendo do teto. Rafael chegou 15 minutos antes do combinado, algo incomum para um homem cujos minutos valiam milhares. Escolheu uma mesa discreta no fundo do estabelecimento, longe das janelas que davam para a rua. Não vestia o costumeiro terno italiano, feito sob medida, mas sim jeans, camiseta e uma jaqueta leve. Um visual propositalmente casual. Seu motorista particular, José, havia questionado a mudança de estilo enquanto o deixava a 2 quadras do café. O senhor está diferente hoje, senhor Almeida, observou José, que o servia há mais de 10 anos. Às vezes precisamos sair da nossa zona de conforto, José, respondeu Rafael com um sorriso enigmático. A verdade é que Rafael havia tomado uma decisão após aquele encontro casual no mercado. Queria conhecer Luísa como um homem comum, não como o CEO da Almeida Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil.
Estava cansado de relacionamentos onde seu dinheiro era o principal atrativo. Com Luísa seria diferente. Ela conheceria primeiro Rafael, o homem, não Rafael, o milionário. Às 15 horas em ponto, Luísa entrou no café. Vestia um vestido simples, estampado com flores miúdas e sandálias baixas. Os cabelos cacheados estavam soltos, emoldurando seu rosto de traços delicados. Havia algo de genuíno em sua simplicidade que encantava Rafael. "Desculpe se te fiz esperar", disse ela sentando-se à mesa. "Acabei de chegar", mentiu Rafael sorrindo. "Este lugar tem o melhor café da região. Descobri por acaso durante uma visita a um cliente." A conversa fluiu naturalmente entre eles. Luísa falou sobre sua paixão pela literatura, seus alunos adolescentes e os desafios de ensinar em uma escola pública na periferia de São Paulo. "É gratificante ver o olhar de um aluno quando ele finalmente entende o poder transformador da literatura", explicou ela, com os olhos brilhando. "Mas confesso que às vezes é exaustivo. Os recursos são escassos, a infraestrutura é precária." "Já pensou em mudar para uma escola particular?", perguntou Rafael, genuinamente interessado. "Várias vezes. O salário seria melhor, as condições de trabalho também. Mas sinto que faço mais diferença onde estou, sabe? Aqueles alunos precisam de alguém que acredite neles." Rafael sentiu uma admiração crescente. Em seu mundo corporativo, decisões eram tomadas visando lucro e eficiência. A dedicação desinteressada de Luísa era algo raro e valioso. Quando chegou sua vez de falar, Rafael escolheu cuidadosamente as palavras. Contou que trabalhava com consultoria em tecnologia. Uma meia-verdade que omitia o fato de que era dono de uma das maiores empresas do setor. Falou sobre projetos, desafios do mercado e sua rotina movimentada, sem entrar em detalhes sobre reuniões com investidores bilionários ou decisões que afetavam milhares de funcionários. "Na verdade", disse ele hesitante, "estou pensando em iniciar um projeto social, algo relacionado à educação tecnológica em comunidades carentes." Os olhos de Luísa se iluminaram. "Isso é incrível, Rafael. A tecnologia pode abrir tantas portas para esses jovens. O problema é que não tenho experiência com educação. Sei sobre tecnologia, negócios, mas não sei como chegar até esses alunos, como criar um programa realmente eficiente." Foi nesse momento que Rafael viu a oportunidade perfeita. "Na verdade, estava pensando, talvez você pudesse me ajudar com isso, com sua experiência como professora." "Eu?", Luísa pareceu surpresa. "Não sei muito sobre tecnologia, Rafael. Mas sabe sobre educação, sobre como engajar jovens. Poderíamos trabalhar juntos." Ele fez uma pausa estratégica. Obviamente seria um trabalho remunerado, uma consultoria, digamos assim. Luísa hesitou. A proposta era tentadora. Um trabalho extra significaria um alívio para suas finanças, sempre apertadas. Além disso, a ideia de contribuir para um projeto social alinhava-se perfeitamente com seus valores. "Acho que posso ajudar, sim", respondeu finalmente. "Quando começaríamos?" "Que tal na próxima semana? Podemos nos encontrar para discutir os detalhes." O café se estendeu por mais 2 horas, com a conversa fluindo para temas pessoais. Luísa mencionou brevemente suas desilusões amorosas, sem entrar em detalhes dolorosos. Rafael, por sua vez, falou sobre relacionamentos superficiais e a dificuldade de encontrar conexões genuínas no mundo corporativo. Ao se despedirem na porta do café, havia uma eletricidade palpável entre eles. Rafael resistiu ao impulso de chamar seu motorista e, em vez disso, caminhou algumas quadras, saboreando a sensação de ser apenas um homem comum em uma tarde comum em São Paulo, uma experiência que não tinha há anos. Na semana seguinte, encontraram-se novamente, desta vez em um espaço de coworking alugado por Rafael, especialmente para a ocasião. Era modesto o suficiente para não levantar suspeitas, mas confortável para longas horas de trabalho. "Então, como você imagina esse projeto?", perguntou Luísa com um caderno aberto à sua frente. Rafael havia preparado uma apresentação simplificada,
omitindo deliberadamente os recursos reais que planejava investir. Falou sobre workshops de programação, doação de computadores recondicionados e mentorias para jovens interessados em carreiras tecnológicas. À medida que trabalhavam juntos, Luísa impressionava cada vez mais Rafael com sua inteligência, criatividade e dedicação genuína. Ela propôs adaptações ao projeto original, tornando-o mais acessível e relevante para a realidade dos jovens da periferia. Você tem uma visão única, Luísa, elogiou Rafael, genuinamente impressionado. Está transformando completamente este projeto. As semanas passaram e os encontros profissionais começaram a ganhar contornos pessoais. Jantares após as reuniões, mensagens trocadas tarde da noite, confidências compartilhadas. Rafael sentia-se cada vez mais atraído, não apenas pela beleza de Luísa, mas principalmente por sua autenticidade, algo raro em seu círculo social. Enquanto isso, Luísa começava a questionar sua própria resistência. Depois de tantas decepções, havia erguido muros ao redor de seu coração, mas Rafael parecia encontrar brechas nessas defesas com uma facilidade desconcertante. Uma noite, após uma longa sessão de trabalho, Rafael a convidou para jantar em um restaurante simples no centro da cidade. "Você é uma caixinha de surpresas, Rafael", comentou Luísa enquanto saboreavam um risoto. "Um consultor de tecnologia que conhece os melhores restaurantes escondidos de São Paulo." Rafael sorriu, sentindo uma pontada de culpa pela farsa que mantinha. "Há muito mais sobre mim que você ainda não sabe", respondeu com um tom mais sério do que pretendia. "É mesmo? Como o quê?", provocou ela, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Naquele momento, Rafael quase confessou tudo, quase revelou quem realmente era, sua verdadeira posição, seu império empresarial. Mas o medo de perder o que estavam construindo o deteve. "Como o fato de que estou me apaixonando por você", disse em vez disso, surpreendendo a si mesmo com a honestidade da confissão. Luísa corou intensamente, desviando o olhar. "Rafael, eu não sei se estou pronta para isso. Ainda estou processando muita coisa, meu último relacionamento." "Eu entendo", ele a interrompeu gentilmente. "Não estou pressionando, só queria que soubesse." O jantar terminou com um clima de expectativa no ar. Na porta do restaurante, Rafael segurou suavemente a mão de Luísa, aproximando-se lentamente. O beijo foi breve, mas carregado de promessas silenciosas. No dia seguinte, Luísa não conseguia parar de pensar no beijo e nas palavras de Rafael. Durante um almoço com Fernanda, estava tão distraída que mal tocou na comida. "Terra para Luísa", brincou Fernanda, estalando os dedos. "Você está em outro planeta hoje." "Desculpe, Fê. É que acho que estou me envolvendo com o Rafael." Fernanda ajustou-se na cadeira, subitamente interessada. "O cara do mercado, conte-me tudo." Luísa compartilhou sobre o projeto social, os encontros frequentes, o beijo da noite anterior. Fernanda ouvia atentamente, com uma expressão cada vez mais intrigada. "E ele nunca mencionou onde trabalha exatamente? Ou o sobrenome dele?", perguntou Fernanda com um tom cauteloso. "Ele disse que é consultor de tecnologia. Por quê?" Luísa começou a sentir uma inquietação crescente. "Fernanda", hesitou mordendo o lábio. "Lu, acho que preciso te contar algo. Lembra quando comentei sobre conhecer um Rafael também? Bem, acho que estamos falando da mesma pessoa." "Como assim?" A voz de Luísa saiu mais alta do que pretendia. "Rafael Almeida, CEO da Almeida Tech. Saímos algumas vezes há cerca de 1 ano. Fernanda tirou o celular da bolsa buscando algo. "Olha, é esse aqui." Ela mostrou uma foto em seu Instagram. Fernanda sorridente ao lado de Rafael, em trajes de gala, em algum evento corporativo. Era inequivocamente o mesmo homem com quem Luísa havia jantado na noite anterior. O mundo de Luísa pareceu desabar. Não apenas Rafael havia mentido sobre quem era, mas também havia tido um relacionamento com sua melhor amiga. A sensação de traição era avassaladora. "Ele nunca te contou quem realmente é?", perguntou Fernanda, visivelmente preocupada. Luísa balançou a cabeça negativamente, incapaz de formular palavras. Seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Rafael.
perguntando quando poderiam se encontrar novamente. Ela o ignorou, sentindo um nó se formar em sua garganta. "O que você vai fazer?" insistiu Fernanda. "Não sei", respondeu Luísa com a voz embargada. "Realmente não sei." O apartamento de Luísa tornou-se seu refúgio nos 3 dias que se seguiram. Ignorou as ligações insistentes de Rafael, deixando apenas uma mensagem curta: "Preciso de um tempo para pensar." Concentrou-se em suas aulas, na correção de provas, em qualquer coisa que pudesse distrair sua mente do turbilhão de emoções que a consumia. Fernanda ligava diariamente, preocupada com o estado emocional da amiga. Durante uma dessas conversas, Luísa finalmente conseguiu perguntar o que mais a atormentava. "Como foi seu relacionamento com ele, Fê?" A pergunta saiu quase como um sussurro. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Foi breve, Lu. Nos conhecemos em um evento corporativo, onde minha empresa prestava serviços. Saímos algumas vezes, mas logo percebemos que não combinávamos. Por quê? Rafael vive em um mundo muito diferente do nosso. É incrivelmente rico, poderoso, acostumado a ter tudo o que quer. No início, é deslumbrante. Depois, bem, você percebe que nunca vai realmente pertencer àquele universo." As palavras de Fernanda caíram como pedras no estômago de Luísa. Era exatamente isso que a assustava. Rafael havia construído uma farsa para se aproximar dela, escondendo quem realmente era. Como confiar em alguém que começou um relacionamento com base em mentiras? No 4º dia, a campainha de seu apartamento tocou. Luísa espiou pelo olho mágico e viu Rafael segurando um buquê de girassóis. Suas flores favoritas, como ela havia mencionado casualmente durante um de seus encontros. Hesitante, abriu a porta. Rafael parecia abatido, com olheiras pronunciadas e a barba por fazer. "Posso entrar?" perguntou ele, com uma voz que misturava esperança e receio. Luísa assentiu silenciosamente, dando um passo para o lado. O pequeno apartamento, com seus livros empilhados em estantes improvisadas e móveis simples, parecia ainda menor com a presença imponente de Rafael. "Fernanda te contou, não foi?" Ele foi direto ao ponto, colocando as flores sobre a mesa de centro. "Sim, sobre quem você realmente é, e sobre vocês dois." A voz de Luísa saiu mais firme do que ela esperava. Rafael passou a mão pelos cabelos, num gesto de evidente frustração. "Eu ia te contar, Luísa. Estava apenas esperando o momento certo." "O momento certo?" Ela soltou uma risada amarga. "Depois de quantas mentiras, Rafael? Ou devo chamá-lo de Sr. Almeida?" "Eu nunca menti sobre quem sou como pessoa", defendeu-se ele. "Apenas omiti detalhes sobre minha vida profissional." "Detalhes?" Luísa cruzou os braços. "Você é CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Isso não é um detalhe. E quanto ao projeto social? Era só uma desculpa para se aproximar de mim?" Rafael sentou-se no sofá, parecendo subitamente exausto. "O projeto é real, Luísa. Tão real quanto meus sentimentos por você. Queria que me conhecesse pelo que sou, não pelo que tenho." "E Fernanda também era real?" Ele hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Saímos algumas vezes, sim, mas nunca houve nada sério entre nós. Não sabia que vocês eram amigas até você mencionar o nome dela." Luísa sentou-se na poltrona oposta, mantendo distância deliberada. "Por que eu deveria acreditar em você agora?" "Porque estou sendo completamente honesto. Pela primeira vez." Rafael inclinou-se para a frente, olhando-a nos olhos. "Luísa, passei a vida inteira cercado de pessoas interessadas apenas no meu dinheiro, na minha posição. Quando te conheci naquele mercado, quando vi seu sorriso, foi a primeira vez em anos que me senti visto como pessoa, não como o milionário Rafael Almeida." Havia uma vulnerabilidade genuína em sua voz que fez o coração de Luísa vacilar. Parte dela queria acreditar, queria se entregar ao que sentiam um pelo outro. Mas as cicatrizes de desilusões passadas ainda estavam muito frescas. "Preciso de tempo, Rafael, para processar tudo isso." Ele assentiu, respeitando sua decisão. "O projeto continua de pé se você ainda quiser participar. Sem pressão, sem expectativas além do profissional."
Após a saída de Rafael, Luísa sentou-se em sua varanda minúscula, observando o movimento da rua enquanto tentava organizar seus pensamentos. O celular tocou. Era Fernanda novamente. "E aí, ele apareceu?" perguntou a amiga ansiosa. "Sim, acabou de sair daqui." "O que ele disse?" Luísa resumiu a conversa, sentindo-se emocionalmente drenada. "Não sei o que fazer, Fê. Uma parte de mim quer acreditar nele, mas você está com medo de se machucar de novo", completou Fernanda. "Olha, Lu, vou dizer algo que talvez te surpreenda. Dê uma chance a ele." "Como assim? Achei que você fosse me aconselhar a fugir correndo." "Rafael não é um cara mau, Luísa. Ele só vive em um mundo onde é difícil confiar nas pessoas. Comigo não deu certo porque somos muito diferentes, mas com você, vi como ele olha para você naquela foto que me mandou. É diferente." As palavras de Fernanda ficaram ecoando na mente de Luísa pelo resto do dia. À noite, quase cedendo ao impulso de ligar para Rafael, foi surpreendida por uma batida na porta. Não era Rafael como esperava secretamente. Era Bruno Oliveira, seu ex-namorado, com quem havia terminado há 8 meses. "Bruno, o que faz aqui?" perguntou completamente atordoada. Bruno, com seus olhos castanhos expressivos e o sorriso de lado que um dia havia encantado, parecia nervoso. "Podemos conversar? Prometo não tomar muito do seu tempo." Relutante, Luísa permitiu que ele entrasse. Bruno havia sido seu relacionamento mais longo. 3 anos de altos e baixos, terminando quando ele aceitou uma proposta de trabalho em Curitiba sem sequer consultá-la. "Voltei para São Paulo", anunciou ele, sentando-se onde Rafael estivera horas antes. "A empresa abriu um escritório aqui e me ofereceram a transferência." "Isso é bom para você", respondeu Luísa, mantendo uma distância segura. "Luísa, eu cometi um erro. Deveria ter lutado mais pelo nosso relacionamento." Ele a olhou intensamente. "Nunca deixei de pensar em você, em nós." A confissão pegou Luísa desprevenida. Meses atrás, teria dado tudo para ouvir essas palavras. Agora sentia apenas um estranho desconforto. "Bruno, muita coisa mudou." Eu sei." Ele a interrompeu ansioso. "Não estou pedindo uma resposta agora. Só queria que soubesse que estou de volta e que ainda sinto algo por você." Quando Bruno finalmente se foi, após prometer ligar nos próximos dias, Luísa sentou-se em sua cama, completamente exausta. O universo parecia estar pregando uma peça nela. Após meses de solidão, agora havia 2 homens em sua vida, ambos despertando emoções conflitantes. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Ligou para Rafael, marcando um encontro para discutir o projeto social. Seria estritamente profissional, uma oportunidade de avaliar se poderia realmente confiar nele. Encontraram-se em um café diferente, longe do habitual. Rafael chegou pontualmente, vestindo um terno discreto, que certamente custava mais do que vários meses do salário de Luísa. "Obrigado por aceitar me ver", disse ele com um sorriso cauteloso. "Estou aqui pelo projeto", respondeu Luísa, mantendo o tom neutro. "Acho que é importante demais para ser abandonado por questões pessoais." Rafael assentiu, respeitando a barreira que ela estabelecia. Apresentou os avanços que havia feito. Já tinha garantido um espaço em uma comunidade da Zona Leste, adquirido computadores e iniciado o processo de recrutamento de instrutores voluntários. Medida que discutiam os detalhes práticos, Luísa percebia que o projeto era genuíno. Rafael realmente se importava, estava investindo tempo e recursos consideráveis sem buscar qualquer retorno financeiro ou publicidade. "Por que isso é tão importante para você?" perguntou ela, genuinamente curiosa. Rafael hesitou, como se estivesse decidindo quanto de si mesmo revelar. "Minha mãe era professora em uma escola pública", disse finalmente. "Cresci vendo-a lutar para dar oportunidades aos alunos, muitas vezes usando o próprio salário para comprar materiais básicos. Quando fundei minha empresa e comecei a ter sucesso, prometi a mim mesmo que faria algo para mudar essa realidade." Era a primeira vez que ele mencionava sua família, e havia uma vulnerabilidade genuína em sua voz que tocou Luísa.
Ela deve ter muito orgulho de você, comentou suavemente. Um sorriso triste cruzou o rosto de Rafael. Ela não está mais entre nós. Um acidente de carro há 5 anos, mas espero que sim, que esteja orgulhosa onde quer que esteja. O momento de conexão foi interrompido pelo celular de Luísa. Uma mensagem de Bruno, perguntando se poderiam jantar naquela noite. Rafael notou sua expressão mudar. Está tudo bem? Sim, é só. Luísa hesitou incerta sobre quanto compartilhar. Meu ex-namorado voltou para São Paulo. Apareceu no meu apartamento ontem. Algo passou pelos olhos de Rafael. Uma sombra de preocupação, talvez ciúme. Entendo. E você ainda sente algo por ele? Não sei, respondeu Luísa honestamente. Tudo está muito confuso agora. Eles terminaram a reunião com planos concretos para o lançamento do projeto na semana seguinte. Na saída do café, Rafael segurou suavemente a mão de Luísa. Sei que pedi para você confiar em mim e depois quebrei essa confiança, disse ele, com sinceridade palpável. Mas se me der uma chance, prometo que nunca mais haverá segredos entre nós. Luísa olhou para suas mãos unidas, sentindo o calor reconfortante do toque dele. Não posso prometer nada agora, Rafael. Preciso resolver muita coisa comigo mesma. Primeiro, ele assentiu compreensivo. Estarei aqui quando estiver pronta, sem pressão. Naquela noite, Luísa encontrou-se com Bruno para jantar. Foi uma noite agradável, repleta de lembranças e risadas. Bruno era familiar, confortável, representava uma parte importante de seu passado. Mas quando ele tentou beijá-la na despedida, Luísa recuou instintivamente. Desculpe, não estou pronta, murmurou. Bruno sorriu, compreensivo. Tudo bem, temos tempo. Deitada em sua cama naquela noite, Luísa encarava o teto mais confusa do que nunca. Bruno representava o conhecido, o seguro. Rafael era o novo, o incerto, mas despertava sentimentos que ela nunca havia experimentado. Antes, seu celular iluminou-se com uma mensagem de Rafael. Apenas queria dizer boa noite. E que não importa o que você decida, o projeto continua. Aqueles jovens merecem essa oportunidade. Luísa sorriu para o telefone, sentindo uma onda de carinho. Talvez, apenas talvez, valesse a pena arriscar novamente. Mas primeiro, precisava ter certeza absoluta de seus próprios sentimentos. A semana que antecedeu o lançamento do projeto social foi um turbilhão para Luísa. Durante o dia, lecionava com o entusiasmo de sempre, tentando manter a mente ocupada. À noite, alternava-se entre reuniões com Rafael para finalizar os detalhes do projeto e encontros casuais com Bruno, que parecia determinado a reconquistá-la. Fernanda observava a situação com crescente preocupação. Lu, você está se dividindo entre 2 homens completamente diferentes, comentou durante um almoço de domingo no Parque do Ibirapuera. Isso não vai acabar bem. Não estou me dividindo, protestou Luísa, dando migalhas de pão aos patos do lago. Estou apenas explorando possibilidades. Fernanda revirou os olhos. Sei. E qual deles faz seu coração bater mais forte? A pergunta ficou sem resposta, pairando no ar enquanto Luísa contemplava a superfície plácida do lago. A verdade era que não sabia. Bruno representava conforto, familiaridade, uma história compartilhada. Rafael era intensidade, mistério, novas possibilidades. Talvez você precise de um sinal do universo, brincou Fernanda, sempre a mais espiritual das duas. O tal sinal veio na terça-feira, 2 dias antes da inauguração do centro comunitário que abrigaria o projeto social. Luísa estava no meio de uma aula quando a coordenadora pedagógica bateu à porta, pedindo para falar com ela com urgência. Luísa, tem um homem na recepção. Diz que é urgente, informou a coordenadora com uma expressão intrigada. Ele parece importante. Confusa, Luísa pediu que os alunos continuassem a leitura do texto e seguiu para a recepção. Seu coração quase parou quando viu Rafael, impecavelmente vestido em um terno azul marinho, conversando com a secretária da escola que parecia absolutamente encantada. Rafael, o que faz aqui?
Perguntou consciente dos olhares curiosos de funcionários e alunos. Desculpe aparecer assim, respondeu ele, parecendo genuinamente constrangido. Mas tivemos um problema com o centro comunitário. A prefeitura está questionando a cessão do espaço para o projeto. Precisamos ir até lá agora. Agora? Estou no meio de uma aula. Eu sei. Rafael passou a mão pelos cabelos, num gesto de evidente frustração. Mas o secretário municipal só pode nos receber hoje. Se perdermos essa reunião, podemos perder o espaço. A coordenadora, que assistia à cena com interesse mal disfarçado, interveio. Vá, Luísa, posso cobrir sua aula pelo resto do período. Relutante, Luísa aceitou. Minutos depois, estava no banco traseiro de um carro de luxo com motorista, ao lado de Rafael, dirigindo-se ao centro da cidade. Desculpe por isso, disse ele, visivelmente tenso. Não teria vindo até a escola se não fosse realmente urgente. Está. Tudo bem, respondeu Luísa, ainda tentando processar a situação. Mas como a prefeitura pode questionar o espaço agora? Achei que tudo estivesse resolvido. Rafael explicou que um vereador havia questionado a cessão do imóvel público para um projeto privado, alegando possível conflito de interesses. É tudo política, concluiu com evidente desgosto. Alguém na prefeitura não gostou de ver meu nome associado ao projeto. Quando chegaram à sede da Secretaria de Assistência Social, Luísa percebeu imediatamente a mudança na postura de Rafael. O homem relaxado e acessível deu lugar ao CEO poderoso com uma presença que dominava o ambiente. Funcionários o cumprimentavam respeitosamente. Portas se abriam literalmente à sua passagem. Durante a reunião com o secretário, um homem de meia-idade com ar perpetuamente preocupado, Rafael expôs os benefícios do projeto com eloquência e firmeza. Luísa admirou-se com sua capacidade de negociação, a maneira como articulava argumentos, firme sem ser agressivo. O senhor entende que estamos falando de oportunidades reais para jovens da periferia, não é? Argumentou Rafael em determinado momento. Jovens que, sem projetos como este, têm poucas chances de acesso ao mercado de tecnologia. Quando o secretário hesitou, mencionando questões burocráticas, Rafael lançou mão de seu trunfo. Senhor, secretário, se preferir, posso levar este projeto para outra cidade. Tenho certeza de que os prefeitos de Guarulhos ou Osasco ficariam entusiasmados com o investimento e a visibilidade. A menção à concorrência entre cidades pareceu surtir efeito. Ao final da reunião, o secretário garantiu que o espaço seria mantido, com a condição de que o projeto oferecesse uma cota de vagas para jovens indicados pelos centros de referência da assistência social. No caminho de volta, Luísa estava silenciosa, processando o que havia presenciado. Você está bem? Perguntou Rafael, notando sua expressão pensativa. Sim, só tá impressionada, respondeu ela honestamente. Ver você naquele ambiente, a maneira como todos te tratam, como você exerce poder. Rafael encarou-a com intensidade. É apenas uma faceta do que sou, Luísa, não a mais importante. Eu sei, ela sorriu levemente. Na verdade, foi admirável como você defendeu o projeto. O olhar dele suavizou-se. É porque acredito nele, acredito em você. Naquela noite, Bruno apareceu sem aviso no apartamento de Luísa, trazendo uma garrafa de vinho e comida italiana do restaurante, onde haviam comemorado seu primeiro ano de namoro. Achei que poderíamos reviver bons momentos, disse ele com aquele sorriso que um dia havia derretido o coração de Luísa. Eles jantaram na pequena varanda, conversando sobre o passado e os planos de Bruno para seu futuro em São Paulo. Ele falou sobre a possibilidade de comprar um apartamento, talvez na mesma região onde Luísa morava. Seria como um recomeço para nós, insinuou, tomando a mão dela sobre a mesa. Luísa retirou a mão gentilmente. Bruno, preciso ser honesta com você. Estou conhecendo outra pessoa. A expressão dele endureceu momentaneamente, mas logo se suavizou. É sério? Não sei ainda. É complicado. Bruno assentiu lentamente. Entendo, mas quero que saiba que não desisti de nós, Luísa. O que tivemos foi real demais para simplesmente deixar para trás. Quando ele se foi, Luísa sentiu-se dividida. Havia carinho genuíno por Bruno,
anos de histórias compartilhadas. Mas quando fechava os olhos, era o rosto de Rafael que via, o som de sua voz que ecoava em seus pensamentos. Na manhã da inauguração do centro comunitário, Luísa acordou com uma mensagem de Rafael. Hoje é o grande dia. Não importa o que aconteça entre nós, quero que saiba que você tornou este projeto muito melhor do que eu jamais poderia sozinho. O centro comunitário ficava em um bairro da periferia da Zona Leste. O prédio, antes abandonado, havia sido completamente reformado, com salas equipadas com computadores de última geração, uma pequena biblioteca e até mesmo um refeitório. Quando Luísa chegou, encontrou Rafael conversando com os instrutores voluntários, jovens profissionais de tecnologia que dedicariam algumas horas semanais ao projeto. Ele a apresentou a todos, como a mente brilhante por trás da metodologia do projeto, um reconhecimento que a fez corar de orgulho. A cerimônia de inauguração foi simples, sem a presença da imprensa que Rafael havia deliberadamente evitado. Não quero que isso se torne um evento de marketing, explicara ele dias antes. O foco deve ser os jovens, não eu ou minha empresa. Enquanto Rafael discursava para a pequena plateia composta por jovens da comunidade e seus familiares, Luísa observava-o com um novo olhar. Havia uma sinceridade genuína em sua dedicação ao projeto, uma generosidade que ia além da simples doação financeira. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados exploravam as instalações, Rafael aproximou-se de Luísa, que observava um grupo de adolescentes maravilhados com os novos computadores. E então, o que achou? Perguntou ele com um misto de orgulho e ansiedade. É incrível, Rafael. Vai fazer uma diferença real na vida desses jovens. Ele sorriu, mas havia algo mais em seu olhar, uma vulnerabilidade que Luísa raramente via. Queria te mostrar uma coisa, disse, guiando-a para uma sala no fundo do corredor. Era uma pequena biblioteca com prateleiras repletas de livros de literatura brasileira e mundial. No centro, uma placa discreta. Biblioteca Maria Almeida. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Maria era minha mãe, explicou Rafael, com a voz embargada. Ela adoraria este lugar, adoraria conhecer você. Luísa sentiu-se profundamente tocada pelo gesto. Impulsivamente, segurou a mão de Rafael, entrelaçando seus dedos aos dele. Tenho certeza de que ela estaria muito orgulhosa. Rafael olhou para suas mãos unidas, depois para o rosto de Luísa. Lentamente, como se dando a ela tempo para recuar, inclinou-se e a beijou. Foi um beijo gentil, quase reverente, tão diferente da intensidade do primeiro que haviam compartilhado. O momento foi interrompido pelo som da porta se abrindo. Luísa estava te procurando e... A voz de Bruno morreu quando ele viu a cena. Luísa afastou-se de Rafael abruptamente. Bruno, o que faz aqui? Você mencionou a inauguração ontem, respondeu ele com o rosto pálido. Pensei em fazer uma surpresa, apoiar seu projeto. Seus olhos se fixaram em Rafael, avaliando-o. Mas vejo que cheguei em um momento inconveniente. Antes que Luísa pudesse responder, Bruno virou-se e saiu rapidamente da sala. Ela fez menção de segui-lo, mas Rafael segurou seu braço gentilmente. Talvez seja melhor dar um tempo a ele, sugeriu, com compreensão genuína na voz. Não, preciso explicar. Luísa hesitou, incerta sobre o que exatamente precisava explicar. Não devia satisfações a Bruno, não estavam em um relacionamento, mas a expressão de dor em seu rosto a havia abalado. Vá, disse Rafael finalmente soltando seu braço. Eu entendo. Luísa encontrou Bruno no estacionamento, prestes a entrar em seu carro. Bruno, espera! Ele se virou, com uma expressão que misturava mágoa e resignação. Então é ele? O cara que você está conhecendo? Sim, respondeu Luísa, optando pela honestidade. Começou com o projeto, mas agora é pessoal, completou Bruno com um sorriso triste. Ele parece bem-sucedido. Havia uma insinuação nas palavras que irritou Luísa. Não é por isso que estou interessada nele. Bruno ergueu as mãos em gesto de rendição. Desculpe, não quis insinuar nada. É só que... Ele hesitou buscando as palavras certas.
Achei que teríamos outra chance, Lu, que o que tivemos era especial demais para terminar daquele jeito. Foi especial, confirmou Luísa, com sinceridade. Mas as pessoas mudam, Bruno. Eu mudei. Ele assentiu lentamente, como se finalmente compreendesse algo importante. Ele te faz feliz? A pergunta pegou Luísa de surpresa. Estamos nos conhecendo ainda, mas... Sim, ele me faz feliz. Bruno aproximou-se, beijando-a suavemente na testa. Então é isso que importa. Você merece ser feliz, Luísa, mesmo que não seja comigo. Enquanto observava Bruno se afastar em seu carro, Luísa sentiu uma estranha mistura de alívio e nostalgia. Era como se um capítulo importante de sua vida estivesse finalmente se encerrando, abrindo espaço para algo novo. O centro comunitário tornou-se rapidamente um sucesso, com mais jovens interessados do que vagas disponíveis. Luísa dedicava 3 tardes por semana ao projeto, após suas aulas na escola estadual. Ver o entusiasmo dos adolescentes, muitos deles seus próprios alunos, era uma recompensa que nenhum salário poderia igualar. Rafael aparecia com frequência, sempre discretamente, sem o aparato que normalmente acompanhava o CEO de uma empresa bilionária. Observava as aulas à distância, trocava ideias com os instrutores voluntários e, ocasionalmente, sentava-se ao lado de algum jovem particularmente interessado, oferecendo orientações personalizadas. A relação entre Luísa e Rafael evoluía a passos cautelosos. Jantares após as atividades no centro, longas conversas sobre livros, filmes e sonhos, beijos cada vez mais intensos nas despedidas. Mas sempre que Rafael sugeria levá-la à sua casa ou apresentá-la a seu círculo social, Luísa recuava. Ainda não estou pronta para entrar nesse mundo, explicava ela, referindo-se ao universo de luxo e poder que ele habitava. Rafael respeitava seus limites, mas Luísa percebia sua frustração crescente. Não quero esconder o que sinto por você, disse ele certa noite enquanto a deixava em casa. Quero que todos saibam que estamos juntos. Estamos juntos? Provocou Luísa, com um sorriso tímido. Rafael segurou seu rosto entre as mãos, olhando-a com intensidade. Estamos, não estamos? Porque para mim isso é real, Luísa, mais real do que qualquer coisa que já vivi. O coração dela acelerou com a declaração. Sim, estamos juntos, respondeu finalmente, selando a confirmação com um beijo. Na semana seguinte, Rafael a surpreendeu com um convite. A Almeida Tech realizaria um jantar beneficente para arrecadar fundos para projetos sociais, já incluindo o centro comunitário. Quero que você esteja ao meu lado, disse ele segurando suas mãos, como minha parceira, não apenas no projeto, mas na vida. Luísa hesitou. Seria seu debut oficial no mundo de Rafael, um mundo de roupas, de grife, joias caras e conversas sobre investimentos milionários. Um mundo onde ela, com seu salário de professora e suas roupas de lojas de departamento, seria inevitavelmente julgada. Não sei se me encaixaria nesse ambiente, confessou, verbalizando seus medos. Rafael sorriu com ternura. Você não precisa se encaixar em molde algum, Luísa. Só precisa ser quem é, a mulher incrível por quem me apaixonei. A palavra apaixonei pairou entre eles, carregada de significado. Era a primeira vez que Rafael expressava seus sentimentos tão diretamente. Também estou apaixonada por você, respondeu Luísa, surpreendendo a si mesma com a facilidade da confissão. O sorriso de Rafael iluminou todo o seu rosto. Naquele momento, ele parecia mais jovem, mais leve, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Então virá comigo ao jantar? Sim, concordou Luísa, decidindo enfrentar seus medos. Mas não tenho nada para vestir em um evento assim. Deixe isso comigo, respondeu Rafael, beijando-a suavemente. No dia seguinte, uma caixa foi entregue no apartamento de Luísa. Dentro, um vestido de seda azul petróleo, elegante sem ser ostensivo, acompanhado de um par de sapatos e uma pequena bolsa de designer. Um cartão acompanhava o presente. Para que você se sinta tão especial quanto realmente é. Com amor, R.
Luísa admirou o vestido, sentindo a textura luxuosa do tecido entre os dedos. Era perfeito, sofisticado sem ser exagerado, elegante sem parecer uma fantasia. Rafael a conhecia bem, entendendo que ela jamais se sentiria confortável com algo excessivamente chamativo. Na noite do jantar beneficente, Fernanda apareceu para ajudá-la a se preparar. "Você está absolutamente deslumbrante", declarou a amiga, ajustando o caimento do vestido. "Rafael vai ter um ataque quando te ver." "Estou nervosa, Fê", confessou Luísa, enquanto aplicava um batom discreto. "E se eu não me encaixar? E se todos perceberem que não pertenço àquele mundo?" Fernanda segurou-a pelos ombros, olhando-a diretamente nos olhos. "Lu, escuta bem. Você não precisa pertencer a mundo algum além do seu próprio. Rafael te escolheu exatamente por quem você é. Esses eventos são cheios de pessoas fingindo ser o que não são. Você será a única autêntica naquele salão." Palavras da amiga acalmaram um pouco os nervos de Luísa. Quando a campainha tocou, anunciando a chegada de Rafael, ela respirou fundo, preparando-se para dar o próximo passo em seu relacionamento. Rafael estava absurdamente elegante em seu smoking, mas foi sua expressão ao vê-la que realmente importou. Seus olhos se arregalaram, seguidos por um sorriso de pura admiração. "Você está sem palavras", balbuciou ele genuinamente atordoado. O evento acontecia em um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. A entrada do casal não passou despercebida. O poderoso CEO da Almeida Tech, conhecido por sua discrição em relação à vida pessoal, acompanhado por uma mulher desconhecida no circuito social da elite paulistana. "Quem é ela?" Luísa ouvia os sussurros enquanto Rafael a guiava pelo salão, cumprimentando conhecidos. A primeira hora foi um teste de resistência. Luísa sorria educadamente enquanto era apresentada a dezenas de pessoas cujos nomes imediatamente esquecia. Respondia às mesmas perguntas repetidamente. Sim, era professora. Sim, trabalhava no projeto social da Almeida Tech. Não se conheciam há muito tempo. Alguns olhares eram abertamente curiosos, outros sutilmente condescendentes. Uma mulher particularmente esnobe, esposa de um investidor importante, examinou Luísa de cima a baixo como se avaliasse uma mercadoria de qualidade duvidosa. "Professora. Caso interessante", comentou com um sorriso que não alcançava os olhos. "E onde você leciona mesmo, querida?" "Em uma escola estadual na Zona Norte", respondeu Luísa, mantendo a dignidade. "Ah, o sistema público, tão nobre de sua parte." O tom era inequivocamente patronizante. Antes que Luísa pudesse responder, Rafael interveio deslizando um braço possessivo ao redor de sua cintura. "Luísa não apenas leciona, como desenvolveu toda a metodologia pedagógica do nosso projeto social. Graças a ela estamos transformando a vida de dezenas de jovens." O orgulho em sua voz era palpável e Luísa sentiu uma onda de gratidão. Rafael não estava tentando elevá-la aos olhos daquela mulher. Estava declarando sem palavras que já a considerava acima de qualquer julgamento superficial. Após o jantar, Rafael subiu ao palco para um breve discurso. Falou sobre responsabilidade social corporativa, sobre a importância de investir nas novas gerações e, para surpresa de Luísa, sobre como ela havia sido fundamental para dar vida ao projeto do centro comunitário. "Às vezes, encontramos inspiração nos lugares mais inesperados", disse ele olhando diretamente para ela. "Um sorriso sincero em um mercado pode mudar completamente nossa perspectiva de vida." O coração de Luísa acelerou ao reconhecer a referência ao seu primeiro encontro. Rafael estava efetivamente declarando seus sentimentos diante da elite empresarial de São Paulo. Quando o evento se aproximava do fim, Rafael a conduziu para um terraço privativo, longe dos olhares curiosos. A vista da cidade iluminada era de tirar o fôlego. "Você foi incrível esta noite", disse ele, abraçando-a por trás enquanto contemplavam São Paulo. "Desculpe se em algum momento te fiz sentir desconfortável." "Foi mais fácil do que eu esperava", respondeu Luísa, recostando-se contra seu peito. "Principalmente porque você esteve ao meu lado o tempo todo."
Rafael virou-a de frente para si, segurando suas mãos. Quero que esteja sempre ao meu lado, Luísa, disse com uma intensidade que a fez conter a respiração. Sei que é cedo, que ainda estamos nos conhecendo, mas nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Ele fez uma pausa como se organizasse os pensamentos. Não estou pedindo uma resposta agora. Só quero que saiba que para mim isso não é passageiro. O que sinto por você é permanente. Luísa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Havia imaginado declarações assim inúmeras vezes em seus relacionamentos anteriores, mas sempre seguidas por decepções. Com Rafael, pela primeira vez, acreditava na sinceridade das palavras. Também quero estar ao seu lado, respondeu com a voz embargada. Também acredito no que estamos construindo. O beijo que compartilharam naquele momento foi diferente dos anteriores, mais profundo, mais significativo, como se selasse um pacto não verbalizado entre eles. A noite perfeita, entretanto, teria um final inesperado. Quando voltavam para o salão principal, foram interceptados por uma mulher elegante de meia-idade que Luísa não havia notado antes. Rafael, querido, procurei você a noite toda, exclamou ela beijando-o no rosto com familiaridade. Helena, respondeu Rafael visivelmente tenso. Não sabia que estaria aqui esta noite. Seu pai insistiu que eu viesse, respondeu a mulher antes de voltar sua atenção para Luísa. Quem é esta adorável jovem? Rafael hesitou por um segundo, quase imperceptível. Helena, esta é Luísa Mendes. Luísa, esta é Helena Almeida, minha madrasta. A revelação pegou Luísa completamente desprevenida. Em todas as conversas sobre família, Rafael jamais havia mencionado um pai vivo ou uma madrasta. Madrasta? Que termo antiquado, riu Helena, estudando Luísa com interesse. Sou a esposa do pai de Rafael. Ele não mencionou que estaríamos aqui esta noite? Na verdade, Rafael nunca mencionou que seu pai estava vivo, respondeu Luísa, incapaz de esconder sua confusão. Um silêncio desconfortável caiu sobre seu trio. Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Interessante. Rafael sempre foi seletivo sobre o que compartilha, não é mesmo, querido? Rafael parecia genuinamente desconfortável, algo raro para um homem habitualmente seguro de si. Luísa e eu ainda estamos nos conhecendo, Helena. Claro, claro, respondeu a madrasta com um sorriso enigmático. Bem, não vou atrapalhar. Seu pai está na mesa principal caso queira cumprimentá-lo. Com isso, afastou-se elegantemente, deixando um rastro de perfume caro. Luísa virou-se para Rafael com uma expressão que misturava mágoa e confusão. Seu pai está vivo? Por que nunca mencionou isso? Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Luísa já reconhecia como sinal de nervosismo. É complicado, Luísa. Meu relacionamento com meu pai é difícil. Difícil o suficiente para fingir que ele não existe? A voz de Luísa saiu mais alta do que pretendia, atraindo olhares curiosos. Você acabou de fazer um discurso sobre confiança e honestidade, Rafael. E durante todo esse tempo, omitiu algo tão fundamental quanto a existência do seu próprio pai? Podemos conversar sobre isso em outro lugar? Pediu ele, visivelmente desconfortável com a atenção que começavam a atrair. Não, não podemos, respondeu Luísa, sentindo uma raiva crescente. Você me pediu para confiar em você, para acreditar que não haveria mais segredos entre nós e agora isso. Luísa, por favor, preciso ir embora, declarou ela afastando-se. Preciso pensar. Deixe-me pelo menos te levar para casa. Implorou Rafael, seguindo-a. Não. Vou chamar um táxi, ou melhor, vou pedir para Fernanda vir me buscar. A determinação no rosto de Luísa deixou claro que não adiantaria insistir. Rafael observou impotente, enquanto ela se afastava entre os convidados, cabeça erguida apesar das lágrimas que começavam a se formar em seus olhos. Horas depois, refugiada em seu pequeno apartamento, Luísa desabafava com Fernanda. Como posso confiar em alguém que mente sobre algo tão básico quanto a própria família? Questionava enquanto a amiga servia mais uma taça de vinho. Talvez ele tenha motivos, Lu, ponderou Fernanda. Relacionamentos familiares podem ser complicados, especialmente para pessoas com o nível de riqueza do Rafael.
Não se trata de ser rico ou não, rebateu Luísa frustrada. Se trata de honestidade. Como posso acreditar em qualquer coisa que ele diga agora? Fernanda observou a amiga com atenção. Você está procurando motivos para se afastar dele, declarou finalmente. Está com medo do que sente, do compromisso que ele está oferecendo e usa isso como desculpa. As palavras atingiram Luísa, como um tapa. Não é verdade, protestou, mas sua voz faltou convicção. É verdade, e você sabe disso, insistiu Fernanda. Desde que te conheço, você foge quando as coisas começam a ficar sérias demais. Fez isso com Bruno, com Gustavo, antes dele, e agora está tentando fazer o mesmo com Rafael. Luísa encarou a taça de vinho, refletindo sobre as palavras da amiga. Havia verdade nelas, uma verdade desconfortável que ela não estava pronta para confrontar. Ele deveria ter me contado, murmurou, agarrando-se ao último vestígio de indignação. Sim, deveria, concordou Fernanda. E você deveria dar a ele a chance de explicar. A questão é, você quer uma explicação ou quer uma desculpa para fugir? A pergunta ficou sem resposta, pairando no ar como uma acusação silenciosa. Uma semana se passou desde o incidente no jantar beneficente. Uma semana em que Luísa ignorou as ligações e mensagens de Rafael, mergulhando em suas aulas e no trabalho no centro comunitário, onde fazia questão de aparecer apenas nos horários em que sabia que ele não estaria presente. Os alunos notaram sua distração, o sorriso forçado, as olheiras que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Fernanda ligava diariamente, alternando entre oferecer apoio e questionar a teimosia da amiga. Ele apareceu na minha empresa hoje, revelou Fernanda durante uma dessas ligações. Parecia arrasado, Lu. Queria saber como você estava, se precisava de alguma coisa. O que você disse a ele? Perguntou Luísa, sentindo uma pontada de culpa. Disse que você é a pessoa mais teimosa que conheço, mas também a mais justa, e que, quando estiver pronta, vai ouvi-lo. Luísa suspirou, encarando o teto de seu quarto. Não sei se estou sendo justa, Fê. Talvez esteja exagerando. Só há uma maneira de descobrir, conversando com ele. Mas a oportunidade de conversar surgiu antes do que Luísa esperava. Na sexta-feira, ao chegar para sua aula no centro comunitário, encontrou a sala ocupada por um grupo de alunos entusiasmados ao redor de um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e postura elegante, que explicava algo sobre linguagens de programação. Professor Paulo, que surpresa! Exclamou um dos coordenadores notando sua chegada. Este é o Dr. Roberto Almeida. Ele se ofereceu para dar uma palestra sobre inteligência artificial aos alunos avançados. O sobrenome atingiu Luísa como um raio. Observou o homem com mais atenção, notando a semelhança sutil com Rafael nos olhos, no formato do rosto. Dr. Almeida, esta é a professora Luísa Mendes, responsável pela metodologia pedagógica do projeto, continuou o coordenador, alheio ao turbilhão de emoções que atravessava Luísa. Roberto Almeida virou-se para ela, estendendo a mão com um sorriso cordial. Ah, finalmente conheço a famosa professora Mendes. Meu filho fala muito sobre você. Seu filho? Repetiu Luísa, fingindo não entender a conexão, enquanto apertava a mão dele, automaticamente. Rafael, esclareceu Roberto com um brilho de diversão nos olhos. Ele mencionou que você é a alma deste projeto. Agora entendo por quê. Desconcertada, Luísa murmurou algo sobre verificar outra sala e retirou-se rapidamente. No corredor, encostou-se à parede tentando acalmar a respiração. O pai de Rafael estava ali, no centro comunitário, interagindo com os alunos como se fosse algo completamente normal. Seus pensamentos foram interrompidos pela chegada de uma figura familiar. Rafael parou a alguns metros de distância, claramente surpreso em vê-la. Luísa, disse ele, com uma voz que misturava alívio e apreensão. Não sabia que estaria aqui hoje. Claramente, respondeu ela, com mais frieza do que pretendia. Seu pai está dando uma palestra. Interessante, considerando que, segundo você, ele não faz parte da sua vida. Rafael aproximou-se cautelosamente, como quem teme assustar um animal arredio. Nunca disse que ele não fazia parte da minha vida.
Disse que nosso relacionamento era complicado. Complicado o suficiente para nunca mencioná-lo em todas as nossas conversas. Podemos conversar em outro lugar? Pediu Rafael, olhando ao redor. Por favor. Algo na vulnerabilidade de seu olhar fez Luísa ceder. Seguiu-o até uma pequena sala de reuniões vazia no final do corredor. Rafael fechou a porta e virou-se para ela, visivelmente esgotado. Não dormi direito desde aquela noite, confessou ele, passando a mão pelo rosto. Senti muito sua falta, Luísa. Ela cruzou os braços, mantendo distância emocional. Estou ouvindo, porque nunca mencionou seu pai. Rafael sentou-se, convidando-a a fazer o mesmo. Quando Luísa permaneceu de pé, ele suspirou profundamente. Meu pai e eu temos uma relação conturbada, começou escolhendo as palavras com cuidado. Ele fundou a Almeida Tech há 30 anos. Era um visionário em tecnologia, mas um pai ausente. Quando minha mãe faleceu no acidente, algo se quebrou entre nós. Luísa escutava atentamente, notando a dor genuína em sua voz. Ele se casou com Helena menos de um ano depois, continuou Rafael. Uma mulher 20 anos mais jovem que ele, que eu acreditava estar interessada apenas em seu dinheiro. Nos afastamos completamente. Eu assumi a empresa, ele se afastou para uma aposentadoria antecipada. Nos vemos em reuniões de conselho, ocasionalmente. Em eventos familiares, mas é superficial. Por que nunca me contou isso? Perguntou Luísa, suavizando um pouco o tom. Honestamente, porque não o considero uma parte significativa da minha vida. E talvez... Rafael hesitou, como se admitisse algo para si mesmo pela primeira vez. Talvez porque tenha vergonha de nossa relação disfuncional, de não ter conseguido perdoá-lo plenamente. A honestidade crua da confissão tocou Luísa. Lentamente, sentou-se na cadeira à frente dele. E o que ele está fazendo aqui hoje? Um sorriso triste cruzou o rosto de Rafael. Ironia do destino. Depois daquela noite no jantar, tivemos uma conversa. A primeira conversa real em anos. Contei a ele sobre o projeto, sobre você, sobre como você havia me ensinado a importância de ser completamente honesto. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. Ele se ofereceu para ajudar. Disse que queria conhecer a mulher que havia me transformado. Luísa sentiu o coração apertar. Havia uma vulnerabilidade em Rafael que ela raramente via. O poderoso CEO dando lugar ao homem com inseguranças e arrependimentos como qualquer outro. Deveria ter te contado, admitiu ele, com sinceridade palpável. Sobre meu pai, sobre Helena, sobre toda essa parte da minha vida. Mas temia que você me visse de forma diferente, que percebesse que, apesar de todo o sucesso profissional, sou um desastre em relações familiares. Rafael, Luísa finalmente quebrou o silêncio, incapaz de manter a postura rígida diante de tanta honestidade. Todos temos relacionamentos complicados, partes da nossa vida que preferimos não discutir. O que me magoou não foi o que você escondeu, mas o fato de ter escondido, depois de tudo que falamos sobre confiança. Eu sei, admitiu ele, abaixando a cabeça. E não tenho desculpas, só posso prometer que de agora em diante não haverá mais segredos, nenhum. Luísa estudou seu rosto, buscando sinais de dissimulação, mas viu apenas sinceridade. Ainda havia mágoa, mas também o desejo de compreender, de encontrar um caminho de volta para o que estavam construindo. Preciso de tempo, disse finalmente, para processar tudo isso. Rafael assentiu, respeitando sua decisão. Entendo. Só quero que saiba que estarei aqui esperando, pelo tempo que for necessário. Quando se separaram, havia uma trégua silenciosa entre eles. Não era reconciliação completa, mas um primeiro passo. No domingo seguinte, Luísa estava corrigindo provas em seu apartamento quando a campainha tocou. Não esperava visitas, especialmente tão cedo. Ao abrir a porta, encontrou apenas um pequeno pacote no chão, embrulhado em papel pardo simples. Dentro, havia um caderno artesanal com capa de couro. Ao abri-lo, encontrou a primeira página preenchida com a caligrafia elegante de Rafael. Luísa, este caderno contém todas as histórias que nunca contei. Sobre minha infância, minha família, meus medos e sonhos. Coisas que nunca compartilhei com ninguém,
mas que quero compartilhar com você, porque você merece conhecer todas as partes de mim, mesmo as que tento esconder de mim mesmo. Quando estiver pronta, estarei esperando para responder qualquer pergunta que este caderno possa suscitar. Com amor, Rafael. As páginas seguintes continham relatos detalhados, a infância privilegiada, mas solitária, a relação distante com o pai workaholic, o refúgio que encontrava nos livros que a mãe, professora como Luísa, lhe apresentava, a dor avassaladora quando ela faleceu, a raiva quando o pai se casou novamente tão rapidamente, os anos de terapia para lidar com a perda e o abandono, as conquistas profissionais que nunca pareciam suficientes para preencher o vazio emocional. Luísa leu tudo de uma vez, sentindo-se cada vez mais próxima do homem por trás do empresário bem-sucedido. Era um gesto tão íntimo, tão vulnerável, que ela não conseguiu conter as lágrimas. No final do caderno havia um envelope. Dentro, um desenho simples, quase infantil, um rosto sorridente, como aqueles que crianças fazem. Abaixo, uma única frase: "Este foi o sorriso que mudou minha vida naquele dia no mercado." O gesto simples, quase pueril em sua inocência, quebrou as últimas resistências de Luísa. Ali estava o homem por trás da fortuna e do poder, alguém capaz de se expressar com a sinceridade desajeitada de uma criança, revelando-se completamente vulnerável. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone e ligou para Rafael. "Recebi seu caderno", disse assim que ele atendeu. "Aí o desenho." "É terrível, eu sei", respondeu ele com uma risada nervosa. "Nunca tive talento para a arte." "É perfeito", contradisse Luísa, sentindo as lágrimas voltarem. "É o gesto mais sincero que alguém já fez por mim." Um silêncio, carregado de emoção, pairou entre eles. "Posso te ver hoje?" perguntou Rafael finalmente, a esperança evidente em sua voz. "Sim", respondeu Luísa, sem hesitação. "Quero muito te ver." 2 horas depois, caminhavam lado a lado pelo Parque Ibirapuera, compartilhando um sorvete como um casal comum em um domingo ensolarado. Não havia motoristas, seguranças ou qualquer sinal da vida luxuosa de Rafael. Eram apenas 2 pessoas, reaprendendo a confiar uma na outra. "Conheci seu pai melhor depois da palestra", comentou Luísa enquanto se sentavam em um banco à beira do lago. "Ele é diferente do que imaginei." Rafael sorriu genuinamente interessado. "Como assim?" "Mais acessível." Ele ficou quase 2 horas respondendo perguntas dos alunos com uma paciência incrível. Depois, quis saber tudo sobre o projeto, sobre a metodologia que desenvolvi. "Ele sempre foi um excelente professor", admitiu Rafael, com uma nota de orgulho relutante. "Antes de fundar a empresa, dava aulas na USP. Acho que herdei isso dele, a capacidade de explicar conceitos complexos de forma simples." "Vocês são mais parecidos do que você admite", observou Luísa, apertando sua mão gentilmente. Rafael assentiu, pensativo. "Estamos tentando. Depois daquela noite no jantar, tivemos algumas conversas. Difíceis, mas necessárias. Ele admitiu erros que nunca havia reconhecido antes. E eu, percebi que talvez tenha sido injusto em alguns julgamentos. Como sobre Helena." "Exatamente. Descobri que ela foi quem o incentivou a se reconectar comigo, a participar do projeto." Rafael soltou uma risada autodepreciativa. "Aparentemente, tenho um talento especial para julgar erroneamente as pessoas." Luísa inclinou-se, beijando-o suavemente. "Não todas as pessoas." O beijo aprofundou-se, carregado de reconciliação e promessas renovadas. Quando se afastaram, Rafael tinha um brilho diferente no olhar. "Tenho mais uma surpresa para você", disse ele, com um sorriso enigmático. "Algo que venho planejando há semanas, antes mesmo da nossa pausa." "O quê?" perguntou Luísa, intrigada. "Consegui aprovação da Secretaria de Educação para um programa piloto. O projeto do Centro Comunitário será expandido para 5 outras comunidades, com você como coordenadora pedagógica geral." Rafael fez uma pausa, observando sua reação. "É um cargo em tempo integral, com salário significativamente maior do que você recebe atualmente. Você poderia se afastar da escola,
focar completamente no desenvolvimento do programa. Luísa ficou momentaneamente sem palavras. Era uma oportunidade incrível, algo com que sonhava, impactar a educação em escala muito maior. Rafael, isso é incrível, respondeu finalmente, mas não quero que pense que estou com você por esse tipo de oportunidade profissional. Ele segurou suas mãos com firmeza. Nunca pensaria isso. A proposta é baseada exclusivamente em seu mérito profissional. Na verdade, foi a secretaria que sugeriu seu nome após avaliar os resultados preliminares do centro. Meu pai já conversou com o secretário e eles querem te entrevistar na próxima semana. A menção ao pai de Rafael, agora envolvido ativamente no projeto, mostrava quanto as coisas haviam mudado em apenas uma semana. Não era apenas o relacionamento deles que estava se reconstruindo, mas também as conexões familiares que Rafael havia negligenciado por tanto tempo. Vou pensar com carinho, prometeu Luísa, genuinamente emocionada com a possibilidade. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, Rafael abraçou-a com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Quase te perdi por causa do meu medo de ser completamente honesto, murmurou contra seus cabelos. Nunca mais cometerei esse erro. Luísa aninhou-se contra seu peito, sentindo o coração dele bater no mesmo ritmo que o seu. Todos cometemos erros, Rafael. O importante é aprender com eles. Naquela noite, pela primeira vez, Luísa não voltou para seu apartamento. Aceitou o convite de Rafael para conhecer sua casa. Uma cobertura elegante, com vista para o Parque Ibirapuera, decorada com uma mistura surpreendente de arte contemporânea e aconchego doméstico. Na manhã seguinte, acordou nos braços dele. Observando o sol nascente pela ampla janela do quarto, havia uma sensação de paz, de pertencimento, que ela jamais havia experimentado antes, como se após tantos desvios e mal-entendidos, finalmente estivesse exatamente onde deveria estar. 3 meses se passaram desde a reconciliação no Parque Ibirapuera. O programa educacional expandira-se conforme o planejado, com Luísa assumindo o cargo de coordenadora pedagógica geral. Seu trabalho agora impactava centenas de jovens em diferentes comunidades de São Paulo, abrindo portas que muitos jamais imaginariam possíveis. A mudança profissional trouxe desafios, claro. Havia burocracia para navegar, expectativas institucionais para administrar e o ocasional ceticismo de quem a via apenas como a namorada do Rafael Almeida. Mas Luísa enfrentava tudo com a mesma determinação que a caracterizava desde sempre, provando seu valor através de resultados concretos e propostas inovadoras. Sua vida pessoal também sofrera transformações. Embora mantivesse seu apartamento na Liberdade, meu cantinho de independência, como carinhosamente o chamava, passava a maior parte das noites na cobertura de Rafael. Suas roupas simples agora dividiam espaço com peças de grife no amplo closet dele. Seus livros gastos de literatura misturavam-se aos volumes de negócios e tecnologia nas estantes. Era uma integração gradual de mundos, às vezes desajeitada, frequentemente enriquecedora para ambos. Rafael aprendera a apreciar rodas de samba em bares despretensiosos e feiras de livros usados. Luísa, por sua vez, começava a se sentir mais confortável em eventos corporativos e jantares formais, embora ainda preferisse encontros mais íntimos. Naquela manhã de sábado, Luísa estava especialmente animada. O primeiro grupo de alunos do Centro Comunitário Original havia completado o curso avançado de programação, e uma cerimônia de formatura seria realizada à tarde. Para muitos daqueles jovens, seria o primeiro certificado recebido em suas vidas, um símbolo tangível de conquista e novas possibilidades. Nervosa? Perguntou Rafael, abraçando-a por trás, enquanto ela terminava de se maquiar. Um pouco, admitiu Luísa, sorrindo para o reflexo dele no espelho. É como ver meus próprios filhos se formando. Rafael beijou seu pescoço suavemente. Eles tiveram a melhor mentora possível. Muitos já receberam ofertas de estágio, sabia? Empresas parceiras ficaram impressionadas com o nível de preparação.
O mérito é todo deles, respondeu Luísa, sempre modesta. Enfrentaram tantos obstáculos para chegar até aqui. Rafael a virou de frente para si, segurando seu rosto entre as mãos. O mérito é compartilhado. Sem você, sem sua visão, nada disso existiria. O olhar dele tinha uma intensidade diferente naquela manhã, algo que Luísa não conseguia definir exatamente. Havia nervosismo e expectativa, como se ele estivesse prestes a dizer algo importante. "Está tudo bem?" perguntou ela, intrigada. "Perfeito", respondeu Rafael com um sorriso enigmático, só pensando em como minha vida mudou desde aquele dia no mercado. Antes que pudessem continuar a conversa, o telefone de Luísa tocou. Era Fernanda, confirmando que estaria na cerimônia de formatura. Nos últimos meses, a amiga tornara-se uma presença constante nos eventos do projeto, oferecendo seus conhecimentos de relações públicas como voluntária. A cerimônia seria realizada no auditório de uma universidade parceira, um espaço muito mais amplo e prestigioso do que o modesto centro comunitário. Quando Luísa e Rafael chegaram, o local já estava quase completo. Familiares dos formandos, voluntários, representantes de empresas parceiras e até mesmo alguns secretários municipais. Para a surpresa de Luísa, Bruno também estava lá, conversando animadamente com um grupo de instrutores voluntários. Após o confronto no centro comunitário meses atrás, ele havia se afastado completamente. Vê-lo ali, aparentemente à vontade, era inesperado. "Aquele é..." começou Rafael, notando a direção do olhar de Luísa. "Bruno, sim", confirmou. Ela igualmente surpresa. Não sabia que ele viria. Rafael assentiu sem demonstrar desconforto. Nos últimos meses, havia desenvolvido uma segurança em seu relacionamento que tornava desnecessários ciúmes ou inseguranças. "Vou verificar alguns detalhes com a equipe técnica. Te vejo em alguns minutos." Enquanto Rafael se afastava, Bruno aproximou-se de Luísa, com um sorriso genuíno. "Oi, Lu. Espero que não se importe com minha presença." "Claro que não", respondeu ela sinceramente. "Só estou surpresa. Como soube do evento?" "Fernanda me contou. Achei que seria interessante conhecer esse projeto que mudou sua vida." Havia uma aceitação tranquila em sua voz, sem a mágoa dos primeiros encontros. "Estou impressionado com o que vocês construíram aqui." "Obrigada", respondeu Luísa, genuinamente tocada pelo gesto. "Significa muito para mim." Bruno hesitou, como se organizasse os pensamentos. "Sabe, Lu, demorei para entender, mas agora vejo claramente. Você e eu funcionávamos bem juntos, mas nunca tivemos isso." Ele gesticulou ao redor, indicando o ambiente, o projeto, a nova vida que ela havia construído. "Nunca tivemos um propósito compartilhado, algo maior que nós mesmos." A observação surpreendeu Luísa com sua perspicácia. Era verdade, seu relacionamento com Bruno havia sido confortável, afetuoso, mas faltava a dimensão de crescimento mútuo, de construção conjunta que agora compartilhava com Rafael. "Você parece feliz", continuou Bruno com um sorriso sincero. "Adiante, na verdade. E isso é tudo que sempre desejei para você, mesmo que não seja comigo." Luísa sentiu os olhos marejarem com a generosidade daquelas palavras. "Obrigada, Bruno, de verdade." Ele deu de ombros com um sorriso levemente melancólico. "Só estou sendo honesto. Aliás, também tenho novidades. Conheci alguém, uma colega de trabalho. Ainda é recente, mas parece promissor." "Isso é maravilhoso!" exclamou Luísa, genuinamente feliz por ele. "Espero conhecê-la algum dia." "Com certeza", respondeu Bruno, antes de olhar o relógio. "Bem, acho que a cerimônia vai começar em breve. Vou encontrar meu lugar. Boa sorte no palco, professora." Observando-o se afastar, Luísa sentiu uma sensação de encerramento, como se um capítulo importante de sua vida estivesse finalmente concluído de forma pacífica. Não havia mais pendências emocionais, apenas o carinho e respeito que permanece quando o amor romântico se transforma em algo diferente. A cerimônia foi emocionante. 25 jovens, a maioria entre 16 e 20 anos, receberam seus certificados sob aplausos entusiasmados. Luísa,
No palco ao lado de Rafael e Roberto Almeida, cuja presença na vida do filho tornara-se cada vez mais frequente, não conseguia conter as lágrimas enquanto ouvia os discursos de agradecimento. A professora Luísa nos ensinou que conhecimento não é apenas sobre códigos e algoritmos, declarou uma das formandas, uma garota de 17 anos da periferia. É sobre acreditar que podemos sonhar além dos limites que o mundo tenta nos impor. Quando chegou sua vez de falar, Luísa estava emocionalmente sobrecarregada. Olhou para a plateia, os jovens com seus certificados, as famílias orgulhosas, os voluntários dedicados, Fernanda sorrindo encorajadoramente, Bruno aplaudindo com sinceridade e Rafael, cujos olhos refletiam um amor tão evidente que quase podia ser tocado. Quando começamos este projeto, iniciou ela, com a voz ligeiramente trêmula. Falávamos sobre ensinar tecnologia, abrir portas para o mercado de trabalho. Objetivos importantes, sem dúvida, mas o que construímos juntos foi muito além disso. Ela fez uma pausa buscando as palavras certas. Construímos uma comunidade, um espaço onde cada pessoa pode ser vista em sua totalidade, onde potenciais são reconhecidos e nutridos, onde sonhos são levados a sério. E isso é revolucionário. Seus olhos encontraram os de Rafael enquanto ela continuava. Aprendi que as maiores transformações começam com gestos simples. Um sorriso na fila do mercado, uma mão estendida oferecendo ajuda, a coragem de confiar, mesmo quando isso parece impossível. Rafael sorriu, reconhecendo as referências à própria história deles. Havia algo em seu olhar, uma mistura de orgulho, amor e uma ansiedade quase imperceptível que intrigava Luísa. Após a cerimônia formal, houve uma pequena recepção. Luísa circulava entre os convidados, recebendo congratulações e ouvindo histórias de impacto do projeto, quando Rafael pediu sua atenção. "Poderia me acompanhar por um momento?" perguntou ele com uma formalidade incomum. "Há algo que preciso te mostrar." Intrigada, Luísa seguiu-o até uma pequena sala adjacente ao auditório. Para sua surpresa, encontrou Fernanda, Roberto, Helena e até mesmo Bruno já reunidos lá, todos com expressões expectantes. "O que está acontecendo?" perguntou confusa. Rafael sorriu nervosamente, tomando suas mãos. "Luísa Mendes, quando nos conhecemos naquele mercado, eu era um homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Sucesso profissional, conforto material, mas um vazio que nenhuma conquista conseguia preencher." Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Seu sorriso naquele dia mudou tudo, não apenas porque era lindo, mas porque era genuíno, sem segundas intenções, sem expectativas. Era apenas você, sendo você mesma. Luísa sentiu o coração acelerar, começando a entender o que estava acontecendo. "Nos últimos meses, você me ensinou lições que nenhum MBA ou curso executivo jamais poderia", continuou Rafael. "Sobre honestidade, mesmo quando dói. Sobre vulnerabilidade como força, não fraqueza. Sobre construir algo maior que nós mesmos." Ele soltou uma de suas mãos para alcançar algo no bolso. "Quando penso em meu futuro agora, não vejo apenas estratégias de negócios ou metas corporativas. Vejo você, ao meu lado, me desafiando, me apoiando, me amando exatamente como sou, com todas as minhas imperfeições." Rafael abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel com um único diamante. Elegante, discreto, perfeitamente adequado ao estilo de Luísa. "Não estou te oferecendo um conto de fadas, porque a vida real é muito mais complexa e interessante. Estou te oferecendo uma parceria, uma jornada que construiremos juntos dia após dia, escolhendo um ao outro mesmo quando for difícil." Ajoelhando-se diante dela com os olhos marejados, Rafael fez a pergunta: "Luísa Mendes, você me daria a honra de se casar comigo?" O tempo pareceu congelar. Luísa olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Não o CEO poderoso, não o milionário, mas simplesmente Rafael, com todas suas vulnerabilidades e forças, medos e sonhos. Olhou para as pessoas reunidas na sala, Fernanda chorando abertamente, Roberto com um orgulho paternal evidente,
Helena sorrindo encorajadoramente, Bruno assentindo discretamente em um gesto final de despedida e bênção. E então, com o coração transbordando de certeza e amor, Luísa respondeu: sim, 1000 vezes sim. A sala explodiu em aplausos e congratulações enquanto Rafael colocava o anel em seu dedo trêmulo. O beijo que compartilharam foi uma promessa silenciosa, de honestidade, parceria e o tipo de amor que se constrói dia após dia, escolha após escolha. Mais tarde, quando finalmente ficaram sozinhos em um canto tranquilo da recepção, Luísa segurou o rosto de Rafael entre suas mãos. Sabe o que mais me surpreende em toda essa jornada? Perguntou, com os olhos brilhando. O quê? Respondeu ele, encantado. Com sua felicidade. Que algo tão simples como um sorriso na fila de um mercado pudesse mudar completamente nossas vidas. Que um encontro casual pudesse nos levar exatamente onde deveríamos estar. Rafael beijou suavemente a palma de sua mão. Não acredito que foi casual. Acredito que algumas pessoas estão destinadas a se encontrar, não importa quão improváveis sejam as circunstâncias. O romântico incurável por trás do empresário pragmático, provocou Luísa rindo suavemente. Apenas com você, respondeu ele, puxando-a para mais perto. Sempre apenas com você. Enquanto a festa continuava ao redor deles, Luísa pensou em todas as decisões, grandes e pequenas, que a haviam trazido até aquele momento. A decisão de sorrir para um estranho no mercado, de aceitar um café, de confiar novamente, apesar das cicatrizes passadas, de perdoar, quando seria mais fácil simplesmente se afastar. O amor, percebeu ela, não era apenas um sentimento passivo que acontece conosco. Era uma série de escolhas ativas, renovadas diariamente. A escolha de ver o outro em sua totalidade, de crescer juntos através dos desafios, de construir algo significativo que transcende o relacionamento em si. E ali, nos braços de Rafael, com o peso reconfortante do anel em seu dedo e o futuro se abrindo à sua frente, Luísa fez essa escolha mais uma vez. A escolha de amar, com todos os riscos e recompensas que isso trazia. A maior e mais corajosa aventura de todas. No dia seguinte, ao acordarem juntos na cobertura que agora verdadeiramente sentiam como lar compartilhado, Rafael traçou suavemente o contorno do rosto de Luísa. No que está pensando? Perguntou, ela notando seu olhar contemplativo. Em como a vida é imprevisível, respondeu ele. Há 1 ano eu era um homem sozinho, escondido atrás de sucesso profissional e muros emocionais. Agora estou aqui, com você, prestes a começar uma família, reconectado com meu pai, liderando projetos que realmente importam. Luísa sorriu, aninhando-se mais próxima, e tudo porque decidiu falar com uma desconhecida distraída no mercado. A melhor decisão que já tomei, afirmou Rafael, beijando-a suavemente. Enquanto o sol daí, manhã iluminava o quarto, banhando-os em uma luz dourada que parecia abençoar sua união. Ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor nascido do acaso, fortalecido pelos desafios e escolhido conscientemente todos os dias